Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Iremos conversar hoje sobre um tema que fala como é a vivência da criança após o desencarne. O tema do nosso programa é Crianças no Mundo Espiritual. E para conversar conosco, convidamos Cristiane Machado, do Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vinda, Cristiane. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos amparando, nos iluminando. É uma alegria estarmos aqui. Como iremos falar de crianças no mundo espiritual, primeiramente gostaríamos de saber o que é esse mundo espiritual. Bem, o mundo espiritual é a pátria do espírito. É, na verdade, a nossa verdadeira morada. Porque nós que estamos reencarnados aqui na Terra, estamos nesse corpo físico, no corpo material, vivendo um processo momentâneo, rápido, de aprendizagem, de provas, de expiações pelas quais todos nós temos que passar. Quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual, onde é a nossa verdadeira morada, onde é a nossa verdadeira vida. E com a criança acontece o mesmo. A criança que desencarna, ela também vai para o mundo espiritual. Nesse mundo espiritual, nós temos vários planos, desde os planos mais inferiores até os planos mais superiores. E o local para onde nós vamos depende da nossa condição moral, daquilo que nós fizemos na Terra, é que vai determinar a nossa moradia, vamos dizer assim, no plano espiritual, no mundo espiritual. Então, o momento que é transitório é aqui na Terra. Muitos pensam, principalmente os materialistas, que o fim da vida é aqui mesmo. Não é assim que acontece. Não, porque nós não temos apenas esta existência. Nós temos várias reencarnações, várias existências. Então, nós estamos aqui num processo de aprendizagem. Nós estamos aqui num processo de purificação, de progresso para o nosso espírito. Como se nós estivéssemos numa grande escola. A Terra funciona para nós como uma escola. Assim que nós passamos por determinadas situações, determinadas provas, aqui nós voltamos para casa, nós voltamos para o mundo espiritual, nos refazemos para voltarmos novamente para a Terra em aprendizagem, em provas e expiações, que são as condições naturais que todos nós espíritos temos que passar. Por que é permitido pela justiça divina que crianças desencarnem tão cedo e não tenham uma jornada mais longa como a maioria dos que vivem aqui na Terra? É uma realidade da característica do planeta Terra, o desencarne prematuro, o desencarne de crianças. E, na verdade, por que isso acontece, As crianças desencarnam também porque elas precisam, muitas vezes, vencer um processo anterior reencarnatório. Então, às vezes, pelos desequilíbrios, pelos desregramentos desse espírito numa vida anterior, ou mesmo pelo suicídio, ele desencarna antes do tempo que ele tinha que viver naquela vida dele passada. Então, essa criança, esse espírito volta, essa criança volta no processo reencarnatório e ela passa a viver aquela quantidade de tempo que ela necessita para refazer, reajustar aquilo que ela deixou para trás. E muitas vezes esse desencarne também prematuro, ele serve de prova e de expiação para os pais. Então, tanto a criança está em processo de aprendizagem, de progresso, esse espírito refazendo aquilo que ele deixou para trás, quanto Deus utiliza também desse momento, dessa situação, para que esses pais possam também passar pela expiação, pela prova que eles escolheram, de acordo com as necessidades dessa família, desse grupo familiar. No mundo espiritual, após o desencarne da criança, ela vai permanecer criança com a mentalidade infantil, com o corpo infantil, conforme ela vinha aqui na Terra? Olha, depende.
depende da característica, da condição desse espírito. Se é um espírito mais evoluído, um espírito superior, imediatamente ele retoma a forma dele como ele quer ter no mundo espiritual, porque nós temos essa condição, principalmente os espíritos superiores, eles têm essa condição de se colocarem na forma de adulto, de jovem, de criança, conforme ele quiser, conforme for a sua necessidade, a tarefa que ele vai desempenhar naquele momento. Mas existem, e é a maioria dos casos, as crianças, os espíritos que ainda são espíritos imperfeitos, ainda são espíritos inferiores. Como a natureza não dá saltos, essa criança, após desencarnar, ela continua por algum tempo na fase dela infantil, até que ela se recupere, e ela também vai crescendo, ela vai adquirindo o processo de progresso dela, assim como seria aqui na Terra, ela também adquire esse processo no mundo espiritual. Mas na maioria dos casos, essas crianças permanecem ainda, esses espíritos, na forma infantil por um bom tempo. Até um momento de adaptação, de reconhecimento, até de acolhimento por parte de entes queridos que já se foram. Isso acontece? O reencontro com entes queridos? Ah, sim, com certeza, porque se a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, a vida do espírito, nós temos a nossa família no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, assim como nós temos os nossos entes queridos aqui reencarnados, que estão conosco no processo de progresso, de adaptação, de caminhada juntos, né, junto rumo ao progresso do espírito, nós temos no mundo espiritual aqueles familiares que ficaram lá, ou que se foram antes de nós. Então, eles estão lá aguardando essa criança. Na maioria das vezes, são eles que acolhem essa criança quando ela chega no mundo espiritual. E para a criança é muito importante já esse reconhecimento. Importante. Nós temos, por exemplo, no caso de um livro chamado Mensagem do Pequeno Morto, em que o Carlinhos é um garoto que desencarna e ele é recebido pela tia que desencarnou e pela sua avó. Então ele passa a conviver com a tia, com a avó e com um primo que também havia desencarnado antes dele. E nós temos inúmeros relatos nas obras espíritas dos familiares nossos no mundo espiritual que estão ali prontos, apostos para nos receberem. E não seria diferente com as crianças que ainda precisam de mais acolhimento. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos com o programa Espiritismo em Ação, falando hoje sobre o tema Crianças no Mundo Espiritual. O que acontece com a criança logo em sua chegada no mundo espiritual? Como ela toma consciência do desencarne? Bom, primeiramente, ela é acolhida ou por familiares queridos, familiares próximos,
ou ela é acolhida por aqueles trabalhadores abnegados, dedicados no mundo espiritual ao trabalho junto à criança, junto à infância. Então, ela, por exemplo, se ela desencarna doente, ela vai receber ali a continuidade do tratamento que ela estava fazendo. Então, ela é acolhida, ela é amparada com muito amor, com muito carinho, e ela recebe todas as condições de tratamento necessárias para que ela possa se readaptar nessa nova existência, inclusive no que diz respeito à saudade que sente dos pais, dos irmãos, dos familiares, dos avós. Então essa criança recebe toda a assistência necessária das educadoras, dos evangelizadores do mundo espiritual, dos familiares, dos médicos, dos espíritos amigos dedicados à infância. Ela recebe todo o amparo necessário para que ela possa se sentir melhor, readaptando-se à sua nova morada, à sua nova existência. Existem locais especializados para abrigar as crianças no mundo espiritual? Sim, existem colônias especializadas no atendimento à criança. E nós temos na doutrina espírita várias obras que falam, que relatam como são essas colônias, como o trabalho é desenvolvido ali, como é que as crianças chegam, como é que elas são divididas. Então, por exemplo, no livro Mensagem do Pequeno Morto, da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, conta a história do Carlinhos, um garoto que desencarnou, e ele, após viver todo aquele processo de readaptação da sua nova existência, ele sente o desejo de escrever para o irmão dele que ficou encarnado na Terra, o Dirceu. Ele sente a vontade de contar para o Dirceu como é que é aquela nova vida, que ele na verdade não morreu. Porque o Carlinhos, ele tinha uma característica que é muito comum das crianças terrenas, que ainda é a falta do conhecimento do porquê da morte, o que acontece após a morte, após o desencarne, o que vai acontecer comigo. O Carlinhos achava que quem morria acabava, ou pelo menos virava fantasma. E quando ele passa a viver uma existência diferente, ele vai para uma escola chamada Parque dos Meninos, onde ele recebe lições, onde ele vai estudar, onde ele vai trabalhar, onde ele vai brincar. Ele é uma colônia de retificação de espíritos recém-desencarnados também. Então ali ele passa a ter uma ideia da verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aí ele sente a necessidade de contar para o seu irmão, para os seus familiares, para os seus pais, mas especialmente essa carta endereçada ao seu irmãozinho Dirceu, contando como que é a existência dele, o que ele faz ali. É um livro muito interessante que nós recomendamos, inclusive, para os pais, para os evangelizadores, educadores, ou aqueles que queiram saber melhor sobre esse assunto com mais detalhes. Como é que é o aspecto desses locais? Qual é o diferencial de uma colônia especializada para atender crianças das demais colônias espirituais? Bom, se aqui na Terra nós temos a preocupação de fazermos um ambiente próprio, característico para a criança, com tudo muito bonito, muito enfeitado, muito colorido, no mundo espiritual não é diferente. Aliás, nós é que copiamos as ideias do mundo espiritual. Então, todos os relatos dessas obras que falam do atendimento à criança, elas falam do cuidado, do zelo, da beleza desses locais, da natureza, dos enfeites. Por exemplo, existe um livro chamado Alvorada Nova, que conta sobre uma colônia. Alvorada Nova é uma colônia espiritual, e dentro dessa colônia existe a Casa da Criança. E essa Casa da Criança é o maior prédio construído que tem, né, nessa colônia Alvorada Nova, um prédio de 5 andares, que é feito em cristal, com uma natureza belíssima, maravilhosa, com vários andares, cada andar específico para o atendimento da criança. Por exemplo, coloca lá que no térreo
todo o térreo é voltado para o atendimento dos bebês. E é um local extremamente vigiado, cheio de enfermeiros, de trabalhadores abnegados para o atendimento dos bebês. E aí fala que no primeiro andar, é o primeiro andar dedicado às crianças que desencarnaram doentes ou que ainda estão inadaptadas à vida no mundo espiritual. No segundo andar, fala que é o pavimento dos meninos, o quarto dos meninos, das bolas, dos brinquedos, dos enfeites que tem nos quartos. Então, relata lá os detalhes, até um aquário no quarto dos meninos com os peixinhos e um aquário com água fluidificada, que é algo muito interessante para nós. No quarto das meninas, que fica no próximo andar, fala das bonecas, dos enfeites de parede, da organização das caminhas, das cores, das flores que são colhidas por essas meninas, por essas crianças durante o dia, flores que são cultivadas na colônia e que à noite essas flores servem de fluidos positivos para fazer com que essas crianças durmam melhor, fiquem mais calmas. Então, há todo um cuidado do mundo espiritual, todo um preparo para que esses ambientes sejam ambientes os mais agradáveis, os mais belos, os mais propícios para esse atendimento. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é Crianças no Mundo Espiritual. Como é a rotina dessas crianças nas colônias especializadas que as recebem logo após o desencarne? Bem, as crianças, elas têm uma rotina como as nossas crianças aqui, reencarnadas. Então, elas têm a rotina do estudo, do trabalho, elas têm os momentos de lazer, né, de descanso, os momentos dedicados à arte. Então, as nossas crianças, as crianças do mundo espiritual, elas recebem todo o atendimento e toda uma rotina de que uma criança feliz precisa para que possa progredir, para que possa crescer também enquanto espírito em processo de progresso. Nós iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Ao que os espíritos respondem: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida, antes do momento em que devera terminar, e sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Nesse sentido, à chegada de uma criança no mundo espiritual, observam-se colônias especializadas no atendimento aos seres que desencarnaram em tenra idade do corpo físico, onde existem quartos para as crianças, destinados ao bom sono e ao processo de recarregar energias,
salas de aula, ambientes onde as crianças desempenham atividades em conjunto, como cantar, desenhar e brincar, os parques e a possibilidade de reencontro com os entes queridos desencarnados anteriormente. Aos pais que se desolaram com a desencarnação de seus filhos na fase infantil, Cláudia Galassi, no livro Escola no Além, deixa uma mensagem. O desamparo é imagem apenas criada no conceito humano. Na vida espiritual, inexiste a possibilidade de abandono. A presença de Jesus está vinculada aos princípios de todas as instituições espirituais para dar forma à caridade e ao amor. Como é que a família deve lidar com o desencarne de uma criança? A família deve encarar o desencarne como algo natural, como fazendo parte do nosso processo evolutivo. Nós sabemos que não é fácil, porque fica a dor da saudade, da ausência dessa criança, mas aquelas famílias que já perderam, que já tiveram casos de crianças que desencarnaram, essas famílias precisam buscar o consolo na doutrina espírita, o consolo nos livros, nas mensagens, nas obras que os espíritos trouxeram para nós, a fim de que possam amparar o nosso coração, fortalecendo-nos, mostrando que a vida não se encerra aqui. E as outras famílias que ainda não viveram esse processo de dor, elas precisam conversar mais sobre esse assunto. Então, nós recomendamos que o assunto sobre o desencarne infantil, ou mesmo o desencarne de um modo geral, seja um assunto natural no grupo familiar, conversado, dialogado, falado no culto do Evangelho no lar, buscando as leituras que tratam do assunto, para que esse assunto não seja um assunto, um tabu, não seja algo de que a família não fale. Que nós possamos falar da morte, falar do desencarne, como algo natural para o espírito que está em processo de reeducação, processo de evolução. E uma outra coisa que nós precisamos também ter em mente é que todos nós temos a oportunidade, no momento do sono físico, de nos reencontrarmos com os nossos entes queridos. Então, aqueles pais, aqueles familiares que hoje tem a sua criança ausente no corpo físico, ele tem a oportunidade de, no momento do sono, encontrar a sua criança, encontrar os seus filhos, esse ente querido, no momento do sono. Para isso, os pais, os familiares precisam se preparar para dormir melhor, pedindo a Deus, o amparo, a Jesus, as condições necessárias para que ele possa visitar. Nas obras espíritas, nós temos vários relatos de encontros entre mães, pais e filhos no momento do sono físico, que é um momento também de consolo, de refazimento para os corações, tanto da criança que desencarnou, quanto desses familiares que aqui ficaram. É um momento de reencontro, de muitas alegrias e de consolo, de alimento espiritual, poder ver, falar, conversar, abraçar esse ente querido. Como a criança pode ser preparada para compreender a vida no mundo espiritual aqui na Terra? O que a Casa Espírita pode oferecer nesse sentido? Bem, nós recomendamos que a criança seja levada para a escola de evangelização espírita infantil e que essa escola de evangelização infantil ela esteja preparada para tratar desse assunto. Ela precisa falar sobre isso com a criança, ela precisa orientar. Isso é tão sério, Larissa, tão importante, que existe um livro chamado A História de Sheilinha de Joaquim, pelo espírito de Meimei, uma evangelizadora abnegada, valorosa no mundo espiritual, que tem um local de específico onde ela cuida de inúmeras crianças. E ela conta na história de Joaquim que ele era um menino peralta, um menino custoso, vivia xingando, desobediente, um menino muito travesso. E um dia ele foi convidado por um vizinho dele, do morro, a ouvir uma aula de evangelização
de moral cristã, onde 3 jovens, toda semana, elas iam aplicar aula, falar sobre Jesus, sobre a vida no mundo espiritual. E um dia o Joaquim resolveu aceitar o convite desse vizinho, foi assistir essa aula. E nesse dia essa evangelizadora falou sobre a existência da vida após a morte, a imortalidade do espírito, que a vida não se acaba aqui na terra. E o Joaquim ficou pensativo sobre isso, continuou com as suas peraltices e alguns dias depois o Joaquim desencarna. Quando ele desencarnou, ele ficou perambulando, ele era uma criança, ficou perambulando por lugares ermos, sombrios, tristes, pensando em tudo que ele tinha feito, e lembrou-se daquela única aula de evangelização que ele teve, onde a evangelizadora falou sobre a continuidade da vida após a morte. Nesse instante, o Joaquim abriu o seu coração, fez uma prece, pediu a Jesus que o amparasse, e ele foi, nesse momento, acolhido pelos espíritos amigos que estavam ali, só esperando a oportunidade, as condições necessárias dele enquanto espírito, para que eles pudessem ajudá-lo. Então, a importância do esclarecimento, a importância dessa única aula de evangelização que o Joaquim recebeu, valorizando a imortalidade da alma, ressaltando esse assunto, falando a respeito do desencarne, e foi exatamente essa aula de evangelização que ele assistiu que fez com que ele pudesse ser esclarecido e atendido, socorrido no mundo espiritual. A evangelização infantil ela vai atender a todas as idades, então? Sim, a evangelização infantil trabalha com crianças de 0 a 11 anos de idade. Então, desde os bebês até a criança de 11 anos, ela tem cursos específicos dedicados a evangelizar o seu coração, a esclarecê-la. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, em especial aquelas ligadas à criança, sobre as aulas de evangelização infantil e sobre os livros que tratam desse tema, acesse o site ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença da Cristiane conosco hoje e a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Muita paz e que Deus nos ilumine. Uma boa semana.